as instituições e a cultura jurídica no Brasil do século XIX. Fazer o país de alto a baixo era a tarefa dos legisladores brasileiros após 1822. O que se colocava em pauta era que espécie de nova ordem se desejava, de modo que os construtores do Império deveriam escolher o modelo de código a adotar. Não precisavam cair no romantismo do direito pré-legislativo do espírito do povo. Os dois primeiros códigos aprovados foram o criminal e o do processo criminal. Em 1850, completaram-se reformas importantes e, nesta leva, veio o Código Comercial. A legislação brasileira nasce moderna. Os seus autores parecem convencidos de que, com ela, vão reformar o país, modificando-o no limite da manutenção de uma parte da velha ordem. O direito brasileiro nasce idealista e modernizador. A Constituição Imperial foi fruto de sua época e de suas circunstâncias. Durou muito tempo e tinha certa flexibilidade. E, para seu surgimento, teve que enfrentar grandes dilemas. Um exemplo foi a escravidão. Assim, a Constituição cala sobre os escravos, mas garante aos cidadãos passivos os direitos civis, liberdade, propriedade e segurança de suas vidas e bens. O Brasil compartilhava com os Estados Unidos o grande problema dos negros escravos, mas distinguia-se deste especialmente na falta de igualitarismo, conservado pelo regime monárquico, forma de diferenciação social. Não só os negros eram um grande problema, mas também não se estimulava um igualitarismo generalizado nas práticas sociais. O próprio sistema jurídico favoreceu a preservação de grandes privilégios e encarregou-se de promover outros. A magistratura tornou-se uma espécie de corpo privilegiado que garantia a mobilidade social de alguns homens livres e talentosos, mas que lhes dava mobilidade que os nobilizava, por assim dizer, e os fazia próximos do poder imperial, seja por sua nomeação, seja pela projeção social que lhes seguia, permitindo-lhes concorrer a reeleições. O Brasil imperial será um Estado unitário. As declarações de direitos e a Constituição. A Constituição garantia direitos civis a todos, mesmo que os direitos políticos fossem diferenciados. Para a construção desta lei, foi preciso se servir de exemplos que surgiam mundo afora. Muito foi utilizado da Constituição dos Estados Unidos, textos da Revolução Inglesa, bem como outros textos da Revolução Francesa e de revoluções ocorridas na América Latina. Nesta reunião de ideias surge a Constituição de 1824. O poder moderador. A Constituição, surgida em 1824, foi feita sob encomenda de Dom Pedro I. Criou um Estado centralizador e fortes poderes conservadores na competência do imperador. A participação política era restrita e censitária, no que acompanhava todas as constituições do século XIX. Duas de suas instituições foram objeto de longa polêmica entre os juristas do Império, de modo especial o poder moderador e o Conselho de Estado. Contra ambas, os liberais lutaram durante todo o Império. O poder moderador era uma invenção de Benjamin Constant. Este poder era a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante. Competia ao poder moderador, isto é, ao imperador, nomear os senadores, sancionar as leis feitas pela Assembleia Geral, aprovar e suspender as resoluções dos conselhos provinciais, prorrogar ou adiar a Assembleia Geral, dissolvendo a Câmara dos Deputados e convocando outra, nomear e demitir ministros de Estado, nomear os magistrados, conceder perdão e moderar as penas impostas aos réus, conceder anistia. Conselho de Estado. O Conselho de Estado era uma instituição característica da monarquia oitocentista e surgiu em toda parte. No Brasil, houve 3 conselhos. O primeiro foi o Conselho dos Procuradores-Gerais das Províncias, convocado por Dom Pedro em fevereiro de 1822. O segundo, criado na dissolução da Assembleia Constituinte, em 13 de novembro de 23, foi incorporado pela Carta de 1824 e extinguiu-se com o Ato Adicional de 1834. O terceiro foi criado
já sem status constitucional, por lei ordinária e junto com o poder moderador, era objeto de debate entre liberais e conservadores. Os conselheiros eram vitalícios, escolhidos pelo imperador, e também por este dispensados por tempo indefinido, quando julgasse conveniente. O Conselho operava segundo 4 áreas de atuação: governo, justiça, fazenda e guerra. A religião de Estado. A Constituição do Império havia aceitado a existência de uma religião de Estado. Embora se admitisse a liberdade de consciência, as religiões que não a católica não deveriam ser exercidas em público. O clero católico era tratado como um ramo do funcionalismo público, e as rendas da Igreja eram matéria de Estado. Os padres dispunham de enorme influência política nas localidades, não apenas por serem frequentemente proprietários de terra, mas também pelas funções públicas que exerciam. Havia um consenso entre os juristas de que a monarquia tinha por dever proteger a Igreja como matéria de ordem pública. Nada de defesa do Estado laico, ou mesmo de dúvida a respeito da importância da ligação Estado-Igreja. Será preciso esperar a República para que se estabeleça o fim da religião de Estado e se garanta o livre exercício de culto publicamente, com a ressalva, claro está, das religiões afro-brasileiras, que continuarão sendo reprimidas policial e socialmente, refugiando-se na semi-clandestinidade por várias décadas. O Poder Judiciário. A reforma do Judiciário começou, de fato, com o Código de Processo Criminal de 1832. Por ele, foram extintos os cargos anteriores e o aparato judicial começou a tomar forma em torno dos cargos de juiz de paz, juiz municipal e juiz de direito na primeira instância. A segunda instância manteve-se com as relações criadas antes da independência e com o Supremo Tribunal de Justiça. Como o Brasil era um Estado unitário, não havia tribunais de segunda instância em todas as províncias, mas apenas aqueles necessários para a comodidade dos povos. A matéria que dominava a jurisprudência, como não poderia deixar de ser, é o assunto das classes possuidoras: herança, compras e vendas de terras, formas de tratamento de escravos, negócios societários e circulação de mercadorias e títulos. Não é por acaso que o Código Comercial tornou-se tão importante no Império. A escravidão. No momento em que a servidão estava desaparecendo na Europa Ocidental, a descoberta da América revitalizaria a escravidão. A escravidão moderna distinguiu-se da antiga por algumas marcas. Quanto ao regime de produção, ela se insere no pacto colonial de produção das grandes fazendas de produtos de exportação. Quanto aos sujeitos da escravidão, sua marca mais forte será a exclusividade étnica, negros, africanos e indígenas. Desta forma, as marcas da escravidão ficariam inscritas em grupos sociais determinados. Ao contrário da independência da maioria dos países latino-americanos, em que, junto com a proclamação de autonomia e soberania nacional, vinham decretos de libertação dos escravos, no Brasil, mesmo os movimentos revolucionários agiam com grande cautela sobre o assunto. No processo de abolição, os dois marcos mais importantes talvez tenham sido a Lei de 4 de setembro de 1850, Lei Eusébio de Queiroz, e a Lei de 28 de setembro de 1871, a Lei do Ventre Livre. A propriedade da terra. A propriedade da terra tornou-se uma questão fundamental no direito brasileiro e esteve, durante o século XIX, associada a dois outros problemas: o da escravidão e o da imigração, ou seja, a mão de obra. A sociedade brasileira começa a formar-se sobre uma base essencialmente agrária. Na origem do nosso sistema jurídico, encontramos primeiramente a união entre propriedade fundiária e poder político. Em segundo lugar, uma atividade agrícola de exportação inserida na formação do capitalismo moderno. Em terceiro lugar, a exploração da mão de obra escrava num período em que, na Europa Ocidental, o regime de servidão era praticamente extinto. Finalmente, em razão da falta de qualquer contrapoder ou controle, o exercício de poderes arbitrários, exclusivos e individualistas por parte de grandes proprietários. O senhor brasileiro deteria duas propriedades, a da terra e a do escravo.
o capital, e as aplicaria para obter o lucro no comércio colonial. Segundo Sodero, podem se distinguir no Brasil 3 grandes regimes de propriedade de terra. O das sesmarias, atentando-se para o fato de que as doações de sesmarias foram de competência dos capitães ou governadores. O da posse, quando se suspendem a doação de sesmarias por decreto. E, finalmente, o regime que se completa formalmente com o advento da Lei Geral de Hipotecas e com o Código Civil, que mudam os serviços de registros públicos, introduzindo o princípio da transferência de propriedade pela transcrição.